Noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo, a este canal, e vamos começar com esta pergunta: quem comete o pecado de apostasia tem perdão? Vou repetir: quem comete o pecado de apostasia tem perdão? Tem como ser restaurado? Bom, eu vou chamar para a nossa discussão uma passagem de Hebreus capítulo 6 e versículos 4 a 6 que diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Somente aqui. Ora, meus irmãos, talvez você não saiba, mas a maioria daqueles que estudam a Bíblia Sagrada não precisa necessariamente ser formado em teologia. A maioria dos que estudam a Bíblia Sagrada sabem que este texto, ele é um texto que ele serve como munição para um conflito entre calvinistas e arminianos. Os calvinistas, eles dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Eles dizem que aqueles que nascem predestinados para a salvação jamais podem perder a salvação. E aqueles que nascem predestinados para o inferno, jamais eles poderão experimentar da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre; uma vez perdido, perdido para sempre. Esta é a linha de raciocínio dos calvinistas. Porém, quando nós lemos este texto bem aqui, esse texto aqui, ele milita contra esta ideia calvinista, porque eu vou ler mais uma vez aqui para os senhores e senhoras, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, percebam que iluminados aqui está falando de crentes, crentes verdadeiros, aqui não são pseudocrentes. Esta palavra iluminados, ela está sendo aplicada para pessoas que realmente tiveram uma experiência genuína com Jesus Cristo. Prossigamos. E provaram o dom celestial. Bom, por dom celestial podemos entender aqui o dom da salvação, o dom conferido por Cristo Jesus. Aqui continua o autor se reportando a crentes verdadeiros. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Ora, meus irmãos, Paulo diz em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém diz Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Logo, apenas crentes têm, vamos dizer, comunhão com o Espírito Santo. Para ficar mais claro, o Espírito Santo, ele habita apenas em crentes. Então, o autor aqui, as características que o autor está aqui descrevendo, é de crente. Vou repetir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, está falando de crentes genuínos,
e provaram o dom celestial. O dom celestial aqui é salvação. E se fizeram participantes do Espírito Santo. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Agora vamos prosseguir. E provaram a boa palavra de Deus. Está em foco crente genuíno. E as virtudes do século futuro. Agora o versículo 6, nos chama a atenção. E recaíram. Agora atente bem. E recaíram. Para que você entenda, quando ele diz e recaíram, ele está falando para um grupo de cristãos que antes de conhecer a Jesus Cristo, a situação deles era de caído. Eles estavam caídos. Mais adiante eu vou lhe explicar que grupo é esse. Por enquanto apenas eu quero mostrar isso. Que este recado aqui que o autor está mandando, essa advertência é para um grupo de cristãos genuínos. Cristãos que no passado eles eram caídos. Mas o que estava acontecendo? Por que o autor escreveu de forma, vamos dizer, enérgica assim? O autor aqui vamos chamar de Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Hebreus. Para começar, os destinatários aqui do apóstolo Paulo eram cristãos hebreus. Que fique isso muito claro. Os destinatários da carta aos Hebreus, está dizendo, epístola aos Hebreus, tratado aos Hebreus, carta aos Hebreus. Então, eram pessoas que de sangue, de carne, eles eram de fato descendentes de Abraão. Paulo, ele escreveu para pessoas que tinham vindo do judaísmo e tinham se convertido ao cristianismo. Daí o autor no versículo 6 usa essa expressão, e recaíram. Então, para que você possa entender esta mensagem, você tem que entender os pormenores. E recaíram. Por que o autor está chamando aqui um grupo que apostatou da fé, que estava abandonando a Cristo? Por que o autor diz que eles estavam na condição de recaídos? Simples, porque para o autor sagrado, o judaísmo era uma religião de caídos. Para o autor sagrado, o judaísmo não era a religião dos salvos. Para aqueles que professavam o judaísmo, para o apóstolo Paulo aqui, eles precisavam aceitar a Jesus. Do contrário, não seriam salvos, continuariam caídos. Então, fazendo esta análise, a gente entende por que no versículo 6 o autor diz assim, e recaíram. A pergunta, então, quer dizer que se recaíram, se eles estavam recaindo, ou seja, uma vez que eles estavam abandonando a Cristo e voltando para onde eles primeiro estavam, então eles estavam recaindo, sim. O autor está falando para um grupo de cristãos que tinham vindo do judaísmo. Ou seja, quando eles estavam no judaísmo, estavam caídos. Quando eles aceitaram a Jesus Cristo, que foi que aconteceu com eles? Quando eles aceitaram a fé de Cristo, eles foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Mas o que estava acontecendo com certo grupo de cristãos que tinham vindo do judaísmo e agora eram crentes, mas, pasmem, estavam negando a Cristo, estavam renegando a Cristo, e o que acontecia? Estavam retornando ao judaísmo. E nessa condição de retorno ao judaísmo é que o apóstolo diz que eles estavam recaindo, estava havendo uma nova queda. No momento em que aqueles cristãos que
tinham sido antes judeus, tinham se convertido a Jesus Cristo e agora estavam abandonando a Cristo e abraçando de novo o judaísmo, eles estavam recaindo. Então vamos ler aqui o versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Bom, aqui eu já vou responder a pergunta que eu fiz. Os crentes, quem comete o pecado da apostasia, tem perdão? Pode ser salvo? Na resposta aqui do apóstolo Paulo, não. Isso é o que ele vai dizer aqui. E recaíram. Quem foi que recaiu? Foram todos aqueles que, está bem aqui, quem é que recaiu? Foram aqueles que, uma vez que aceitaram a Jesus Cristo, foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Ou seja, esses irmãos aqui, que tinham experimentado tudo isso, tinham vivenciado, eles agora estavam sendo seduzidos a voltar novamente para o judaísmo. Então, com isso, estava tendo uma recaída, uma nova queda, e esta nova queda era para a sua condenação. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que aqueles que estavam abandonando a Jesus Cristo e retornando aos seus antigos caminhos, ao judaísmo, eles estavam cometendo o pecado imperdoável, o pecado da apostasia. E neste pecado de apostasia, que consiste no abandono de Cristo para retornar ao judaísmo, é nisso que consiste a apostasia. Este pecado, para o apóstolo Paulo, não tem perdão. Aqueles que estavam recaindo, era impossível para eles, que estavam negando a Jesus Cristo e abraçando o judaísmo, era impossível para eles obter salvação novamente. Era impossível. Por quê? Vamos ler. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, este grupo que estava retornando, de novo crucificam o Filho de Deus, ou de novo estão crucificando o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Meus irmãos, quem é que crucificou a Jesus Cristo? Quem foram os mandantes? Foram os judeus. Por isso é que o autor está relembrando isso. É impossível que outra vez sejam renovados, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo estão crucificando o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. É óbvio que por essas palavras aqui a gente tem que entender que o apóstolo está se reportando a um grupo de cristãos vindos do judaísmo e que agora estavam deixando a Cristo e retornando ao judaísmo. E nessa condição era impossível haver novamente renovação para eles. Primeiro que nós temos que entender, irmãos, à luz da cultura daquela época, como é que se procedia? Como é que os judeus procediam com um cristão que tinha abandonado a Jesus Cristo e estava retornando ao judaísmo? O que é que esse cristão ou ex-cristão tinha que fazer? Os judeus, eles, entre os seus rituais, entre os seus juramentos, você sabe o que é que eles ensinavam? Não era simplesmente ele sair do cristianismo, abandonar o cristianismo, dizer: olha, eu não sou mais cristão, estou voltando para o judaísmo. Não. Tinha toda uma, vamos dizer, uma liturgia. Ele tinha que publicar perante o Sinédrio que Jesus não era o Messias. Ele tinha que fazer um juramento diante do Sinédrio, do corpo governante dos judeus, das autoridades do judaísmo. Ele tinha que publicar, ele tinha que dizer: olha,
eu não aceito a Jesus como o Messias, eu excomungo a Jesus, eu amaldiçoo a Jesus. Jesus não é o Messias, Jesus é um mentiroso, Jesus, ele não ressuscitou, Jesus, ele foi condenado. Esse era o tipo de profissão que eles tinham que fazer perante o Sinédrio, perante os judeus, perante as autoridades. Eles amaldiçoavam a Jesus, porque assim o Sinédrio exigiam deles, as autoridades exigiam: amaldiçoe a Cristo, negue a Jesus, e assim nós te aceitaremos. E aí eles se circuncidavam, abraçavam todas as práticas do judaísmo e, em contrapartida, negavam totalmente a Jesus. E o apóstolo Paulo, ele sabia desse procedimento, porque ele mesmo disse que quando ele estava no judaísmo, ele obrigou muitos cristãos a blasfemarem do nome de Cristo, a falarem mal de Cristo. Ele conhecia todo esse processo, por isso é que ele diz: é impossível. Ora, vou mais uma vez repetir o que Paulo diz: ora, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Está bem aqui, irmãos? Este é o pecado de apostasia, e a apostasia aqui em questão consiste em negar que Jesus é o Messias. Repito, a apostasia aqui, o pecado de apostasia aqui em questão consiste de o crente negar que Jesus seja o Messias. Por isso é que Paulo fala de forma enérgica, de forma dura, porque ele sabia como era o procedimento das lideranças do judaísmo, como é que o Sinédrio procedia para com os apóstatas. Como eu já falei, o Sinédrio, ele obrigava, ele ordenava que aqueles que tinham abandonado a Cristo e retornado ao judaísmo, então eles tinham que fazer uma profissão de fé, e entre essa profissão eles tinham que negar a Jesus Cristo publicamente. Quando Jesus falou aquelas palavras em Mateus 10, 32, 33, que diz: em verdade vos digo, qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me confessar diante dos homens, eu negarei também, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você sabe o que está por trás das palavras de Jesus? Era exatamente a profissão de fé diante dos judeus, ou a negação ao nome de Jesus diante dos judeus, das autoridades. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, é o seguinte: qualquer que me negar diante do Sinédrio, diante das autoridades judaicas, qualquer que disser que eu não sou o Messias, que me negar diante das autoridades judaicas, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante das autoridades judaicas, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Percebe aí, irmãos, a ligação de pensamento? É isso. Eu vou te mostrar mais ainda que o grupo aqui que Paulo diz, que chama de recaídos na fé, de mortos, que é impossível eles serem novamente renovados para arrependimento, trata-se exatamente de um grupo de, como eu falei, cristãos que tinham vindo do judaísmo, mas que estavam voltando ao judaísmo. Vamos ler aqui em Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, versículos 25 em diante, o que diz? Não deixando a nossa congregação. O original grego, no lugar de congregação, nós temos aqui, sinagogue.
Ou seja, o que o autor está dizendo? Não deixando a nossa sinagoga, como é costume de alguns. Veja então que o autor está aqui a razão por que ele escreveu, porque havia alguns, um grupo dentro da igreja composta de judeus cristianizados que estavam deixando a congregação, ou seja, que estavam abandonando a Cristo, estavam retornando ao judaísmo. Então vamos aqui. Não deixando a nossa sinagoga, esta é a leitura original, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, ou seja, o dia de Cristo, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Veja bem, irmãos, aqui não se trata de qualquer pecado. Agora eu lembrei da igreja, a conhecida igreja do véu, não é? Quando eu aceitei Jesus, eu conheci um irmão que ele viveu por muito tempo atormentado, porque ele caiu em adultério, e naquela época, eu não sei como é que está muito essa condição entre eles hoje, parece que eles amaneiraram, mas na época, há 30 anos atrás, a igreja do véu, o ensino dela era o seguinte: a congregação cristã no Brasil, ela ensinava que quem pecasse, quem adulterasse, não tinha mais a salvação. Esse era o ensino vigente na época. E esse irmão, ele era um conhecido meu, e ele pecou, ele caiu em adultério, né? E ele ficou tremendamente atormentado, ele até se desviou por causa disso, foi para o mundo, bebeu, mas não é nem porque ele quisesse fazer aquilo, é porque na mente dele ele não tinha mais salvação. Por quê? Porque o pecado que ele cometeu, para a congregação cristã no Brasil, o pecado que ele cometeu, que era o pecado de adultério, era um pecado imperdoável. E os versículos que a congregação cristã usava era exatamente esse que eu li, Hebreus 6, 4 a 6, e esse aqui, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que aquele dia vai se aproximando. Principalmente esse aqui, o versículo 26, Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ora, então a congregação cristã no Brasil entendia que o pecado em questão aqui era o pecado de adultério ou um pecado similar. Mas o que Paulo tinha em mente aqui não era o pecado de adultério, irmãos. O pecado aqui, quando ele diz aqui no versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O pecado aqui imperdoável é a apostasia, e a apostasia em questão aqui consiste de negar que Jesus é o Cristo. Entenderam? O pecado imperdoável aqui não é outro, não é qualquer pecado. Não estamos banalizando o pecado do adultério, não é isso. Mas sabemos por outras escrituras no Novo Testamento que há perdão para quem adultera. Professor, mas eu adulterei contra minha mulher. Se arrependa e você terá perdão. Eu não vou procurar outros versículos aqui, mas tem sim vários versículos, entendeu? Que mostram que o crente que adultera ou comete qualquer outro pecado, ele tem perdão. Ele pode ser renovado para arrependimento. Depende de ele se arrepender. O pecado em questão aqui não é qualquer pecado, é o pecado de apostasia. E a apostasia em questão aqui consiste de negar que Jesus seja o Cristo. E o que Paulo tem em mente aqui neste pecado imperdoável, ele tem em mente aqui é exatamente o pecado que os cristãos estavam fazendo. Qual da sua época? Estavam abandonando a Cristo e retornando ao judaísmo. Então, para o apóstolo Paulo, esse pecado era imperdoável, não havia renovação para ele, não havia renovação para arrependimento. É isso que Paulo tinha em mente. Vou ler mais uma vez 26.
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Está bem aqui, irmãos. Aqui a razão de não haver perdão para este pecado é exatamente esse, porque o pecado aqui consiste de pisar o Filho de Deus, e era isso que o Sinédrio ensinava para esses cristãos que estavam abandonando a Cristo. Eles tinham que pisar o Filho de Deus. Como? Negando que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias, amaldiçoando a Cristo, dizendo: ele é um maldito, ele morreu amaldiçoado, todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Era isso que o Sinédrio ensinava: amaldiçoem a Jesus Cristo, a Jesus, e eles amaldiçoavam. Reneguem a Jesus, e eles renegavam. Vocês concordam que Jesus morreu amaldiçoado? Que ele foi condenado amaldiçoado? Sim. Vocês concordam com o Sinédrio que Jesus não ressuscitou? Sim. Vocês concordam que o corpo dele foi roubado pelos discípulos e depois saíram espalhando que ele ressuscitou, que isso é mentira? Sim. Era isso que o Sinédrio ensinava, e Paulo sabia muito bem disso. Então, isto era um pecado imperdoável. É isso que Paulo está falando. Ele não está falando, meu irmão, que você que adulterou, ou que se prostituiu, ou que roubou, que fez qualquer outro pecado, veja bem, eu não estou fazendo apologia ao pecado, mas eu só estou lhe dizendo o seguinte: você que sofre, quem sabe, tormentos, porque adulterou, e talvez você tenha lido essas palavras aqui que diz: não há arrependimento, não há restauração para quem pecou. Saiba que o pecado em questão aqui não é o pecado de adultério, não é o pecado de roubo, não é o pecado de furto ou de prostituição, não, meu irmão. O pecado em questão aqui consiste de negar que Jesus é o Messias e retornar ao judaísmo. É isso que Paulo tinha em mente. Vou ler aqui os versículos 32 e 39 do mesmo capítulo. Vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Versículo 35 chama a tua atenção: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Versículo 36: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, que é Cristo. 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39, para fecharmos aqui o pensamento: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. E o que é se retirar para a perdição? No contexto aqui, no pensamento do autor, retirar-se para a perdição aqui era retornar ao judaísmo, porque para o autor, o judaísmo era a religião da perdição. Para o autor sagrado, quem estava retornando ao judaísmo estava se encaminhando para a perdição. É esse o pensamento do autor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Estou te dando aqui o contexto
das palavras do autor. Paulo, quando ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a condenação. Quem é que estava se retirando para a condenação? Era um grupo de cristãos aqui que estavam negando Jesus e retornando para o judaísmo. Então, para o apóstolo Paulo, essa atitude deles em negar Jesus e retornar para o judaísmo era um caminho para a perdição. Eles estavam se encaminhando para a perdição, para a condenação. Por isso é que Paulo diz: era impossível para eles, que estavam pisando o Filho de Deus, era impossível para eles serem renovados para arrependimento. Ok, meus irmãos? Era essa a ideia do apóstolo Paulo. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse o seu like aí, o seu joinha, comente, ok, meu irmão? Comente e espalhe este vídeo. Eu gostaria que você, cada um dos que chegaram até agora e ouvir este vídeo, eu gostaria que você compartilhasse este vídeo com pelo menos 5 pessoas e faça isso, me ajude. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas e digite lá e peça, se inscreva neste canal, me ajude, ok, querido? Você que chegou até aqui, se você chegou até aqui é porque você gostou desse assunto. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.